parte de desconcentração e descentralização já foi vista. Então, fizemos todos aqueles esquemas e com o esquema a gente já fez todos os pontos que podem aparecer na sua prova em relação a desconcentração e descentralização. O que a gente vai ter que começar a estudar agora? As pessoas da administração indireta, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas antes de estudar essas pessoas da administração indireta, vamos ter que saber como é que elas nascem. Então, como é que eu crio uma autarquia? Como é que eu crio uma empresa pública? E para saber isso, é claro que a gente vai desenhar mais um pouco. Então, deixa eu pegar aqui para poder te dizer o seguinte, ó. Diz a Constituição que uma lei específica, o que essa lei específica ela faz? Ela cria a autarquia, e ela autoriza a instituição. Autorizar a instituição é como se fosse autorizar a criação. Autoriza a instituição de quem? Das empresas públicas, das sociedades de economia mista, das empresas públicas, das sociedades de economia mista. Professor, e a fundação? Depois eu falo de fundação. Por enquanto, vamos esquecer a fundação, porque a fundação é uma coisa esquisita. A gente vai ver que ela pode se encaixar aqui, pode se encaixar aqui, então depois a gente fala de fundação. Quem está dizendo isso daqui não sou eu. Quem está dizendo isso daqui é o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 19 da Constituição. Vamos por partes. Quando ele fala lei específica é uma lei que trate apenas daquele assunto. Então, lei específica só trata daquilo. Por exemplo, se eu quero criar uma autarquia, vou fazer uma lei só para isso. Vou fazer uma lei só para poder criar as autarquias e nada mais. Então, é lei específica. Só que uma pergunta que caiu esse ano numa prova de direito administrativo foi perguntando sobre se essa lei era uma lei ordinária ou era uma lei complementar. Na verdade, isso é uma pergunta até mais de direito constitucional do que uma pergunta propriamente de direito administrativo. Vou logo te dizer uma coisa, lá em constitucional você estuda que não existe hierarquia entre as leis. A diferença é a forma de votação, não foi isso que você estudou? Pronto. Lei ordinária, basta a maioria simples. Lei complementar, precisa de maioria absoluta para poder aprovar. Isso é direito constitucional. Aqui o que vai nos interessar é o seguinte, ó. Quando eu falo em lei e não digo mais nada, é porque essa lei é uma lei do tipo ordinária. Então caiu neste ano de 2016 perguntando se uma lei que criava a autarquia era uma lei complementar ou era uma lei ordinária. Lei ordinária, ou seja, vai ser aprovada bastando conseguir a maioria relativa, ou seja, a maioria de votos das pessoas que se encontram presentes. Pronto. Isso aqui é um momento mais direito constitucional, mas como caiu em uma prova de administrativa, eu estou passando para vocês. Vamos lembrar de algo que a gente já falou. A gente já falou, por exemplo, o seguinte, ó. A autarquia é uma pessoa. Sendo pessoa, vai ter a tal da personalidade. Que já sabemos que ter personalidade é ter direitos e é ter deveres. Então, é ter direitos e é ter deveres. Então, toda pessoa vai ter personalidade. Só que a minha pergunta é, a partir de que momento a autarquia ganha personalidade? A partir de que momento a empresa pública em uma sociedade de economia mista ela vai ganhar a sua personalidade? Vai acontecer o seguinte, ó. A autarquia ela ganha a sua personalidade, ganha a sua vida, digamos assim, com a própria o quê? Lei. Porque é a lei que cria a autarquia. Então, com a vigência da lei, que é quando a lei ela começa a produzir os seus efeitos, a autarquia ela já ganhará a sua personalidade, já ganhará seus direitos, já ganhará os seus deveres. Beleza. Já empresa pública e sociedade de economia mista também vão possuir personalidade. Só que perceba, a personalidade delas vem com a lei? Não, que a lei não cria, a lei autoriza a instituição, ou seja, autoriza que elas possam vir a ser
criadas. É diferente propriamente de criar. Estão percebendo esse raciocínio? Então a lei autoriza a instituição. Aí você vai precisar um pouco de direito civil. Mesmo que não caia direito civil na sua prova, é mais ou menos assim, ó. Quando você vai lá no Código Civil, no artigo 45 do Código Civil, ele vai te dizer assim, que as pessoas jurídicas de direito privado terão a sua existência iniciada com o registro dos seus estatutos no local competente. E o que seria esse registro? Seria, numa linguagem popular, já que não é interessante para o direito administrativo, é ir lá no cartório, na junta comercial, registrar, pô, nasceu a sua empresa. A empresa pública e a sociedade de economia mista vai seguir essa lógica. Depois que existir uma lei autorizando a instituição, elas ainda vão ter que passar por um posterior registro, elas vão ter de ser registradas. Então a empresa pública, a sociedade de economia mista, ela adquire a personalidade com o registro. Perceba, enquanto a autarquia adquire personalidade com a própria lei, as empresas públicas e as sociedades de economia mista vão adquirir a personalidade com o posterior registro. Aí o raciocínio lógico é mais ou menos assim, eu vou falar de vários tipos de questões de prova. Pode ser que apareça na sua prova dizendo assim, uma empresa pública será criada por lei, certo ou errado? Errado. Que a empresa pública ela não é criada, ela é autorizada. Aí se cai na sua prova, a autarquia será criada diretamente por lei, certo ou errado? Certo. A autarquia será criada por uma lei complementar, errado, porque é uma lei ordinária. As empresas públicas... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, estou aqui para dar um recado rapidinho. Quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, o melhor custo-benefício do mercado para o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, lá de Sergipe, 2016. Então acesse lá concurso.com.br, que eu tenho absoluta certeza que você vai ter aí, vai se matricular, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui, repito, o melhor custo-benefício da internet. Por quê? Porque nós temos professores aí de excelência, professores de altíssimo gabarito e, principalmente, nós temos o personal coach. Personal é pessoal e coach é treinador. Então, aqui você estuda em regime de metas. O seu treinador pessoal, todo dia você vai ter uma meta e essa meta vai ser decisiva na sua aprovação. Cumpra com as suas metas de estudos, cumpra com a sua obrigação de fazer as atividades pedagógicas, que você vai ficar competitivo e vai fazer uma grande prova, tá certo? Espero você, um forte abraço. Já esqueceram, você quer o material dessa aula? Vai lá no nosso site, baixa lá, clica lá em documentos, faz o download do material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC Concursos.